Olá, meus queridos alunos da Rede Municipal de Floriano, tudo bom? Meu nome é professor Gabriel, irei ministrar o capítulo 8, a China e a Índia na Antiguidade, a civilização chinesa. Vamos ver inicialmente. A China está localizada no continente asiático. Ao norte temos a Mongólia e a Manchúria, a leste e a sudoeste o Oceano Pacífico, ao sul a Indochina e ao oeste as montanhas do Tibete. Destarte, a história da China remonta a milhares de anos, marcado pela presença de um homem pré-histórico chamado Homo erectus. Era um homem que andava de pé. Ele migrou oriundo do continente africano para aquela região da Índia, chegando lá por volta de 600 a 700 mil anos atrás. Destarte, os primeiros agrupamentos de homem moderno, eles remontam ao Vale do Rio Amarelo, que é um rio que nasce no Tibete. Sua principal língua da China é o mandarim, que é uma das línguas mais faladas no mundo. E, na visão dos chineses, o imperador tinha um caráter divino e celestial na época. Eles também tiveram contato com os romanos na antiguidade e vão construir uma grande civilização. Observe, pessoal, o tamanho da China, quase um continente. Olha a Mongólia ao norte aqui, olha o Oceano Pacífico, olha o Mar Amarelo, a Coreia, a Indochina bem aqui embaixo, Vietnã, Laos. A Índia também faz fronteira com a China, inclusive um dos conflitos militares que eles têm por conta da Caxemira, a Índia e o Paquistão, e entre outros. Observem, é um país gigante. Olha o Rio Amarelo como ele se estende e nasce, ó, gigante. Gigante, gigante, gigante. Então a China é quase um continente e possui a maior população do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes. Acerca da história política da China, ela é contada a partir de lendas, narrativas e vestígios arqueológicos. Acerca dos primeiros reis, eles são chamados de soberanos lendários. Tianon é apresentado como soberano que fabricou a charrua, que é uma espécie de carroça que eles atrelavam ao cavalo, e ensinou a agricultura, para as pessoas plantarem e tirarem sua alimentação. Depois nós temos Jianqing, que foi fundidor de metais e ensinou a agricultura, e vai começar as dinastias chinesas, que são as dinastias dos reis. Vou citar a primeira, a dinastia Nha, que vai de 2000 a.C. a 523 a.C. Yun vai ser o grande fundador da dinastia, onde ele vai cavar canais e vai construir diques e vai estimular a economia e a agricultura. Depois temos a dinastia Chang, que vai de 1523 a 1028 a.C. Chang é um vitorioso que instalou sede nas províncias e colonizou a região do rio Yangtze, que é um importante rio que tem na China. Dinastia Chen, que vai de 1527 a 253, é marcado pela invasão dos bárbaros e luta contra os selvagens. Houve uma descentralização política e concentração do poder na mão dos senhores da guerra, espécie de senhores ricos com proprietário que tinham seus exércitos. A dinastia Qin, que vai de 221 a 207 a.C., ela marca um momento ímpar da história da China, um momento da unificação política e territorial dela. É marcado inicialmente por crises internas, mas o rei Qing vai conseguir unificar a China com um exército forte e unificado. Quem vai representar muito isso é a Batalha dos Três Reinos. Inclusive tem até um filme que ocorreu de 221 a 220 a.C., que marca a unificação da China. Depois temos o imperador Yanchun, que vai unificar os pesos e as medidas e vai construir a Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China é uma construção ímpar na história da humanidade. Possui quase 22 mil quilômetros de extensão e é um conjunto de fortificações que se localiza ao norte da China que tinha por finalidade deter os selvagens que vinham do norte, os bárbaros, especialmente os mongóis. Logo, é o único monumento que pode ser visto do espaço pelos astronautas e hoje é patrimônio cultural da humanidade, apesar de sofrer um processo de depredação, destruição. Mas mesmo assim é algo fantástico. Repare o tamanho dessa muralha. É algo que sem trator, sem nada, eles conseguiram construir. E não é uma muralha só, é um conjunto de fortificações. Destarte, temos a dinastia Yang, que vai ser marcada por crises políticas e tentativas de reunificação, diminuição dos poderes dos senhores feudais, processo de desintegração política da China, que ocorre de 202 a.C. a 220. E a dinastia Qing, que vai ser marcada pela pacificação e a invasão de povos bárbaros e conflito interno com os 8 príncipes.
Dentro dessa literatura chinesa, os principais documentos que versam dela, eu coloquei citado para vocês. Primeiro é o I Ching, que é o livro das mutações, que é um tratado de cosmologia, moral e psicologia. O Shan Qing, que é os Anais do Imperador, que versa sobre os antigos atos dos imperadores. O Shi Qing, que é o livro dos poemas, abordam os costumes regionais e acontecimentos importantes e assuntos religiosos. O Li Qing é o livro dos ritos, aborda assuntos variados como constituições civis antigas, ensinamentos sobre cerimônias públicas e privadas. E temos o Lunyun, que são os colóquios de Confúcio, que é um grande funcionário público que teve na China, e eu vou explicar para vocês. E temos o Yo Qing, que é o livro da piedade filial, o ensinamento sobre os deveres dos filhos para com os pais. Logo, dentro da perspectiva científica e religiosa, os chineses eles tinham alguns conhecimentos avançados. No campo da astronomia, dominavam os movimentos dos astros, eclipses da Lua e do Sol. Na matemática, acharam o valor do pi. Eles escrevem os números por meio de expressões analíticas e decimais, algo que naquela época nem o Ocidente conhecia. A gente não conhecia nem o valor do zero, os romanos. Isso a gente vai pegar depois, a posteriori. Medicina, eles tinham muitos conhecimentos no campo do diagnóstico e realizavam cirurgia e acupuntura, que é um tratamento que até hoje é utilizado a partir de agulhas. E na religião, eles tinham alguns religiões e sistemas filosóficos, como o budismo, que vai vir da Índia, o taoísmo, que é o Tao de lá se segue, e o confucionismo, que é de um funcionário chamado Confúcio. Eu vou trazer para vocês a primeira religião ou sistema filosófico, chamado taoísmo. É uma tradição filosófica e religiosa originária do leste asiático que enfatiza a vida em harmonia com o Tao. O termo chinês Tao significa caminho, via ou princípio. A principal obra do taoísmo é o Tao de Tao Te Ching, um livro conciso e ambíguo que contém ensinamentos atribuídos ao Lao Tse, o velho mestre. Até hoje existe esse livro, você pode encontrar na internet. Ele versa acerca dos males da sociedade, a ambição do povo e a ação do governo. Aqui é o diagrama que eu queria mostrar para vocês, que é o diagrama Tajin. Você observa muito em tatuagens das pessoas, que é o Yin e Yang. São dois conceitos do taoísmo que expõem a dualidade do universo. O Yin é o princípio feminino, que é a noite, a lua, a passividade, e Yang é o princípio masculino, que é o sol, o dia, a luz e a atividade. Observem, pessoal. Vocês já devem ter visto isso, se eu não me engano, o Guriri do Dragon Ball Z, eu acho que ele tem isso, tá no kimono dele, um desenho animado. E as principais características do taoísmo, como essas categorias são? Você tem o taoísmo filosófico, a escola filosófica baseada nos textos de Dao Te Ching e Jung Xing, o taoísmo religioso, que é uma família de movimentos religiosos organizados da China, oriundos do mestre celestiais durante o final da dinastia Yang e mais tarde incluindo as seitas ortodoxas e da realidade completa, e o taoísmo tradicional, a religião chinesa, as manifestações da tradição dessa religião de caráter popular que integra elementos do taoísmo religioso, do confucionismo e do budismo, uma verdadeira mistura. Até hoje o taoísmo ele é muito citado tanto nos textos da ciência, entre outros. Me lembra até um pesquisador que cita o Fritjof Capra no livro dele O Ponto de Mutação. Tem até o livro. E onde a gente observa essas obras mais antigas? A mais antiga é referente ao mítico Imperador Amarelo, que teria vivido entre 2697 a 2597, e alguns outros livros que eu falei para você. O Tao Te Ching e os trabalhos dos filósofos Anting, Shangzhen, que vai viver 369 a 286. E de Confúcio também cita. E agora eu vou falar do Imperador Amarelo, que ele é um importante rei lendário, que é conhecido como Yanqing ou Yanqing, conhecido como imperador, rei lendário, sábio, moralmente perfeito, teria governado a China por quase 100 anos. É considerado o ancestral de todos os chineses, da etnia Han, que é a principal etnia da China, e introduziu o calendário, o taoísmo, a astrologia, a medicina chinesa e o Fao Te Ching, que é uma espécie de você organizar as energias do ambiente. Aqui é um desenho dele, podem observar à sua direita. E Shanting, que foi um influente filósofo chinês do século IV. Aqui também um outro desenho dele. E essas principais características do taoísmo eu vou falar para vocês por alto. Inicialmente, do caminho surge aquele que está consciente, de quais consciências por sua vez surge o conceito de dois, o Yin e Yang, do qual o número 3 está implícito.
o céu, a terra e a humanidade. Ele fala que você deveria agir de acordo com a natureza e com sutileza, em lugar da força. Ele tenta demonstrar a perspectiva correta, que será encontrada pela atividade mental da pessoa, até chegar a uma fonte mais profunda que guie sua integração com o universo. Fala da unidade, a perceber que todas as coisas são interdependentes e constantemente redefinidas pelas mudanças das circunstâncias. E fala do dualismo, essa questão do yin e yang que eu falei para vocês, seria essa coisa motriz que moveria essa perspectiva do taoísmo. Então, a principal essência do taoísmo é o agir pelo não agir, uma prática mínima que se realizarem coisas através da ação mínima. Aqui é um exemplo do confucionismo. O confucionismo é outro sistema filosófico muito famoso na figura de Confúcio, que foi um funcionário público chinês que viveu de 551 e 479 a.C. Ele vai escrever praticamente um código moral que justamente vai debater a questão da política, vai incentivar a questão da educação e vai versar acerca da religião. Aqui é um desenho acerca do Confúcio. Observem à esquerda e aonde o túmulo dele estaria até hoje. Na província de Shandong, na República Popular da China. Até hoje o confucionismo ele é muito implícito e citado na China. É um autor, mesmo depois de muito tempo, ser muito citado, pessoal. E eu trouxe uma citação para vocês de Confúcio. Ele fala que na idade de 15 anos, meu espírito se entregava inteiramente ao estudo. Aos 30, tinha me fixado em princípios sólidos e definitivamente estabelecidos. Aos 40, não hesitava mais. Aos 50, conhecia as leis leais da providência. Aos 70, aprendia facilmente as causas dos acontecimentos. E aos 70, meu coração encontrava a plenitude no equilíbrio da justa medida. Ou seja, ele demonstra que é um amadurecimento intelectual e pessoal ao longo da vida. As principais características do confucionismo, essa doutrina pode ser resumida em seis tópicos: o Ren, a humanidade, o altruísmo, o Lin, a cortesia ritual, o Zing, conhecimento, a sabedoria moral, o Xing, a integridade, o Zing, a fidelidade, e o Ying, a justiça, retidão e honradez. Então vocês podem observar que essa perspectiva de Confúcio é um código moral. Não chega a ser uma religião, uma ciência, entre outras. As principais obras do confucionismo são o Luoyang, Diálogos de Anacleto, que é uma síntese da doutrina, Changchun, Grande Ensinamento, o Zhongyong, de Zhangyun, a doutrina do meio. E agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho da Índia, ou a civilização hindu, como eles são conhecidos. Dentro dessa perspectiva, a Índia se localiza entre a civilização indiana, ela vai surgir entre o rio Hindu e o Ganges, que é um rio muito famoso. Inicialmente era um agrupamento de agricultores e pastores, pequenas vilas neolíticas mesmo. Cultivavam, criavam seus bichos, coletavam e viviam. Só que lá tinha uma multiplicidade de línguas, as línguas mudas, as línguas draviquinas e as línguas indo-ariânticas. Lá vai ser uma grande influência religiosa. E eu trouxe para vocês uma dessas civilizações mais antigas. A civilização é conhecida como civilização do Vale do Hindu, que ela vai de 3.000 a 1.300 a.C. Logo, a Índia, essa região, ela tinha sido povoada por vários grupos étnicos diferentes no Paleolítico, a Idade da Pedra Lascada. Porém, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, vai formar essa civilização do Vale do Rio Hindu. E vai também, a partir de 1500, se aumentar esse crescimento, vai surgir uma língua, a Harapiana, e vai surgir um tipo de escrita, a escrita do sânscrito. Logo, eles vão alcançar um grande desenvolvimento econômico e tecnológico, principalmente no campo da matemática. Eles vão conseguir medir comprimento, massa e tempo ao ferir essas medições. Logo, eles vão desenvolver os primeiros sistemas de medidas de peso uniformes para ser utilizado. E vai surgir alguns centros urbanos lá na região. Essas vilas vão crescer e algumas cidades vão chegar até 60 mil habitantes, como principais centros urbanos lá: Harap, Ganewari, Mojirap, onde é o Paquistão atual, Dolavira, Calibagan, Hakkagarhin, Rupa e Lotal. Eles vão dominar a agricultura, a criação de animais e a metalurgia. E a partir do século VI vai começar a seguir um povo exógeno de fora, principalmente da região do Planalto do Irã. Eles eram chamados de ários. E essas tribos árias, elas vão começar a invadir e vão destruir essa civilização do Hindu para se estabelecer até o século XIV.
Aqui é um exemplo, pessoal, dessa região da recente civilização harapiana, fase afriana do Vale do Rio Hindu. Observem. Olha. É grande demais. Olha o Rio Hindu bem aqui, ó. Nessa região. O Rio Ganges por aqui também. Bem aqui essa civilização vai se estabelecer. Então essa civilização mais recente. Mas é o auge dessa civilização harapiana. 2600 a 1900 mais ou menos, o auge. Aqui são as ruínas arqueológicas dessa civilização, escavadas de Monjar, província de Si, Paquistão, ou chamada de Mohenjo-Daro, na margem direita do rio Hindu. Observem, era uma civilização semelhante aos mesopotâmios. Como assim, professor? Utilizavam tijolos, pessoal. Pode observar a argila cozida, ou como vocês conhecem usualmente de forma errada, que é barro. Que barro é grau granulométrico, não é o nome desse tijolo. Tijolo de adobe aqui, que ele era cozido, então já não utilizavam pedras. E vamos ver mais um pouquinho da civilização do Vedeia, que é outra civilização que vai florescer no subcontinente indiano. O território então ocupado por aquela civilização corresponde ao atual Panjab, entre a Índia e o Paquistão, província da fronteira do noroeste. Lá na Idade do Ferro vai começar a surgir as primeiras habitações por volta de 1000 anos, aí vai crescer os reinos, vai se formar cidades e estados. Em 500 a.C. vai surgir uma aglomeração de reinos e repúblicas, que vai ser conhecido como Mahajanapá, que vai desde do Paquistão até Bangladesh. E alguns desses reinos são Kaji, Kosala, Agha, Magadha, Vaj, Jed, Vastá, Kuru, Patiala, Suarcena, Azak, Avanti, Gandhara e Camboja. Aí eu trouxe para vocês um pouquinho dessa foto. Isso por volta de 600 a.C. Aqui esses 16 reinos na Idade do Ferro. Observe, todos eles se desenvolvem no Vale dos Rios. Ó, o Rio Hindu bem aqui, o Ganges bem aqui. E cada um desses reinos, ó, gigante. O ser humano sempre precisou de água. Geralmente eles se estabelecem em locais onde ficam próximo da água. É só lembrar da nossa querida Floriano, que é cortado pelo rio Parnaíba, o maior rio do Piauí. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Façam os exercícios. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Estou à disposição para responder. E um abração do professor Gabriel, pessoal. Tchau!